Eu gostaria de começar o nosso debate. Kátia, queria puxar o gancho já, que está bem recentinho. Como que ficam as questões de... ficou muito evidente sobre o rol taxativo e o exemplificativo, né? Essa questão toda. O setor privado, ele tem como acolher as pessoas já com doenças cardiovasculares e que precisam de tratamento, ela tem como trazer o que o SUS não consegue. Esse rol taxativo, se por acaso, ainda está a briga, eu sei, mas se por acaso vier o setor privado, ele vai conseguir acolher essas pessoas para que elas não vá para o sistema público de saúde? Complexa a tua pergunta, né? Mas vamos lá que eu vou tentar. É muito difícil essa mudança do rol, né? A gente tem lá a Lei 9656, que definiu um rol mínimo de coberturas, então que as operadoras tinham que fazer seus cálculos atuariais. Uma das coisas que a Lei 96 coloca, né, é que quando você entra no plano de saúde, você tem que fazer uma declaração de saúde, né? Nessa declaração de saúde, você tem que declarar as doenças e lesões, né, que você sabe ser portador no momento em que você está entrando. Por quê? Quando você faz essa declaração, você pode ficar até 24 meses por uma cobertura parcial temporária para essas doenças especificamente. Então, eu vou te dar um exemplo. E aí, para que procedimentos? Leito de alta complexidade, cirurgia e procedimentos de alta complexidade para aquela doença, não para as outras, né? Então, isso está na lei. Então, quando você me pergunta, as pessoas vão conseguir ser acolhidas, né? Uma pessoa que já é portadora de uma doença crônica, ela tem que declarar, né? Ela vai poder entrar, mas tem que fazer, por exemplo, a cobertura. Não é obrigatório é ela fazer essa declaração, né? Agora, quando você fala do rol taxativo, né? Quer dizer, desse rol que encharcou, né? A gente não tem previsibilidade, perdeu a previsibilidade de onde isso vai parar, né? E qual o impacto para sustentar isso, né? Não sei se eu consegui te responder. Agora, uma pessoa entra no plano de saúde, por exemplo, eu sou hipertensa, entrei no plano de saúde e declarei que eu sou hipertensa. Você tem direito a todas as suas consultas normais, inclusive com cardiologista. O que você não vai ter direito é se tiver um procedimento de alta complexidade para verificar alguma coisa diretamente ligado, o nexo de causalidade, para a hipertensão. Tá? Entendi. Muito obrigada. Respondido. Nós temos aqui já uma pergunta sobre... Bom, primeiro eu vou dar... Eu quis puxar o assunto que eu não queria perder o fio da meada, mas se a gente pensar em firmar um compromisso entre todos os setores para uma implementação, né, colaborativa de programas e políticas de saúde, para melhorar a prevenção primária e secundária das condições cardiovasculares, eu gostaria de saber de vocês se o colesterol alto estaria nessa política para poder combater as doenças cardiovasculares. Vamos ver. Senhor Alessandro Chagas, por favor. Patrícia, na verdade, eu levantei a mão, eu não sei nem se pode, para esclarecer uma interpretação que você fez. A gente pode comparar o sistema público com o privado. Quando a Kátia fala que é X%, lá na saúde suplementar é isso mesmo. X% é X%, acabou. Você não tem, você não é atendido. Quando eu falo em 60% de cobertura de atenção básica, eu estou falando da estratégia de saúde da família. Isso não quer dizer que os outros 20% não estão sendo atendidos.
Eles não estão sendo atendidos dentro da qualidade que a gente quer implementar no Sistema Único de Saúde. Você tem capital no Brasil que tem 22% ou 26% de cobertura da atenção básica. Como é que o resto da população que não tem saúde suplementar é atendido? No modelo anterior, onde você não tem equipe completa, multidisciplinar e tal. Então, são coisas diferentes. Desculpa, na hora que eu falei, acho que eu não fui muito claro. Né? Ou achei que estava... A gente fala muito para quem é do SUS, né? E foi bom você ter me dado esse toque aqui. Então, nós temos que entender isso. Quando eu falo da cobertura de atenção básica, de 62% hoje, é da atenção básica que a gente espera que tenha no Brasil, né? Com a equipe multidisciplinar, com a estratégia de saúde da família funcionando, focada no território e em rede. Né? E você vê que isso não tem nem na saúde suplementar. Né? Nós temos uma cobertura muito mais efetiva nesse quesito que a saúde suplementar. As outras pessoas estão sendo atendidas num modelo ainda que a gente está buscando aprimorar. O único lugar que você não tem atendimento no Brasil é onde não tem médico, que voltou a existir, né, por falta de médicos, por causa do final do programa anterior, e esse programa atual não conseguiu repor médico em muitos lugares no Brasil ainda. Então, você tem desassistência onde você não tem profissional médico. Isso existe. Voltou a existir, vamos dizer assim. Mas só para ficar claro, que senão confunde as pessoas, tá? Eu te confundi também, Patrícia, me desculpa. Muito obrigada pelos esclarecimentos, sim, super importante. É que às vezes a gente está tão assim envolto e acaba cada um tem o seu jeito de interpretar. Eu posso provocar a Kátia? Claro, por favor. Ô, Kátia, essa coisa que você falou aí que eu sou obrigado a declarar, né? Eu vou te fazer uma provocação. Isso aí não é você transferir o risco do negócio para o cidadão em vez de ser para a saúde suplementar, não? Então, isso é para que não haja seleção de risco. Né? Então, quando você declara, quando você entra, porque você paga. Então, você está ali e o custo ele é dividido entre pessoas. Então, você paga pelo procedimento e isso é rateado. Então, quando você entra, se você declara que você tem, você fica um tempo sem poder utilizar aqueles da outra complexidade. Você fica um tempo. É um tempo, um período só de... No máximo de 24 meses. Tá? Entendi. Depois você tem... É só isso. Depois o direito se complementa. Total. Tá? Obrigado. Nada. Eu gostaria de provocar a senhora Gláucia sobre os fatores de risco para o colesterol alto, que eu acho que vai ser... você trouxe dados assim, muito importantes que enriqueceram muito aqui para o nosso debate. Gostaria de saber por que o colesterol ele está assim tão não deixado de lado, né? Aqui foi colocado que o colesterol para mulheres é o quarto maior fator de risco e para homens o terceiro maior. Qual seria a contribuição assim real para a doença cardiovascular, e se a gente pode, é claro que de uma forma interdisciplinar, tem todos os fatores ambientais, biológicos, socioeconômicos, mas se a gente consegue trabalhar com ele para prevenir as doenças cardiovasculares, como que a gente podia trabalhar isso? Olha, uma coisa bastante interessante, Patrícia, é por isso que eu tentei mostrar para você que, assim, a gente fala de fator de risco modificável, né? Então, o único fator de risco que eu acabo com ele, em tese, é o tabagismo. Assim mesmo, se você parar para pensar, agora tem o cigarro eletrônico, está virando uma moda de novo, e, bom, a gente não vai estar falando disso agora. Mas como é que a gente faz? Você tem níveis diferentes de risco. Então, por exemplo, o Eduardo mostrou o que se fez em Santa Catarina, e eu não sei como é que ele estratificou aquele risco, porque aquele PAC parece um score. Score é uma forma de estratificar risco na Europa, e não é uma forma que tem no Brasil. Aliás, nada serve para o Brasil, que eu não tenho estratificação de risco no Brasil. Né? Então, se eu tento mudar o colesterol, na verdade, eu tenho que fazer, primeiro, um levantamento do meu dado no meu paciente, na ponta, e aí você pode fazer o fator de risco cardiovascular, e aí você pode usar coisas, mas não existe no Brasil uma forma de
avaliar o risco. Então, se eu quero tratar esses doentes, eu tenho minimamente que cadastrar esse paciente. Então, eu tenho que saber quem é o doente que está lá na ponta. E se você vai usar o risco do Framingham, se você vai usar o risco do SCOR, ou se vai usar, existem outros riscos muito mais fáceis de você usar, eu tenho que chegar no meu paciente. Então, se eu tenho um paciente que está obeso, se eu tenho um paciente que tem um histórico familiar de doença cardiovascular prematura, o que a gente vê? Para o risco cardiovascular maior, seja para infarto ou para AVC, 3 coisas são muito importantes. Cigarro, risco precoce. História familiar de morte na família, morte precoce, e diabetes. Não é o colesterol, né? Então, se eu tenho que ver qualquer um desses 3 fatores, eu tenho que estratificar o risco do indivíduo como um todo. Eu tenho que aferir a pressão, tenho que medir o colesterol, eu tenho que medir tudo que tiver que ser feito, ver, né? Então, ver se ele está usando medicação. Então, tudo isso é um bojo de coisas que eu tenho que chegar na ponta para que eu avalie o meu paciente. E isso que o Eduardo colocou, que a educação em saúde, se você me perguntar, é a melhor forma. Então, eu tenho que educar a população para que ela procure o médico, que ela vá na atenção primária, para que ela seja atendida, e aí lá eu tenho que educar o profissional de saúde para reconhecer isso. Porque você vê uma coisa muito clara, hoje, se você for pensar, e eu coloquei para provocar a discussão às mulheres, por exemplo, se você colocar, a mulher vai ao ginecologista e obstetra, e ela não vai procurar atenção primária para cuidar. E quando você vê aquele pacote que o Eduardo mostrou, saúde da mulher, não tem doença cardiovascular, é gravidez, né? Então, assim, eu estou só colocando que eu tenho que fazer uma estratégia muito mais focada no indivíduo que está na ponta, conhecer o risco daquele indivíduo para que eu possa atuar. E eu vou ter que atuar de forma multidisciplinar. E o colesterol ele é muito importante para os pacientes de alto risco. Então, se eu já tive um infarto, se eu já tive um AVC, não tenho dúvida, eu tenho que interferir com medicação nesse paciente. Claro que as medidas não farmacológicas precedem as medidas farmacológicas, mas eu tenho que interferir nesse indivíduo direto. Mas, sabe, quem gosta de epidemiologia, lembra lá atrás que se eu conseguir interferir na população como um todo, eu vou diminuir 40% da mortalidade cardiovascular, né? Do Rose, né? De Geoffrey Rose. Então, se eu, na verdade, só interfiro com o doente na ponta, a mortalidade não vai cair. Eu vou diminuir o risco daquele indivíduo, mas eu não estou pensando do ponto de vista populacional, de atenção primária, do paciente de alto risco. Essa é a forma como eu vejo esse problema. Obrigada. Eduardo, você poderia trazer um pouquinho do point of care que foi feito na secretaria? Você acredita que pode ser escalável para todas as outras secretarias? Eu gostaria de colocar também que a gente tem o risco do HEARTS, a gente tem o fator de risco, né, da calculadora HEARTS, que ela também aponta se você tem colesterol alto, e ela é bem fácil mesmo de manusear. A gente tem como escalar esses programas na atenção primária. Como que ficaram os custos por aí, nessa implementação do point of care, desse pacote todo? Bom, na verdade, o PAC, ele é essencialmente, ele é um programa, é um plano de reorganização a partir da educação continuada dos próprios profissionais de saúde. Então, na verdade, a gente usa as medidas, as evidências científicas de diferentes pontos. Ele ainda não está completo. Quando a Glaucia colocou, a saúde da mulher só tem envolvimento da concepção, não. É a parte que está preparada até o momento das condições crônicas, é porque isso ainda está em pleno desenvolvimento. A gente teve que até parar um pouco agora o desenvolvimento, as equipes, para fazer o da monkeypox também, que a gente considerou, por exemplo, que a monkeypox ela é de atendimento em toda a rede de atenção. Mas, basicamente, assim, qual é a grande dificuldade, o desafio aqui para quando a gente lida com isso? De como é que a gente faz a adesão do indivíduo, da pessoa, do paciente, do cliente do SUS, dentro de uma linha de cuidado para a doença cardiovascular. Um dos primeiros pontos que a gente colocou é isso: a gente precisa avaliar risco vasovascular de toda a população adscrita dentro daquela área mesmo lá. E o fato de você fazer esse passo a passo, ou seja, ir
coletar, pegar informações de fatores de risco, não só das pessoas que já estão diagnosticadas, mas daquelas que não estão criando esse score e tentando mensurar o risco de que ela vá ter um infarto agudo do miocárdio, que ela vá ter um AVC, a gente tenta aproximar a pessoa, o cidadão, de uma doença que muitas vezes é silenciosa e que muitas vezes que é a grande dificuldade para se lidar com doença crônica, porque a pessoa está lá com o colesterol alterado, com a pressão alta, com uma série de problemas crônicos, mas não evidencia isso em termos de sintomas. Ela está bem e você está tirando uma coisa dela que ela gosta, que é um álcool, uma bebidinha no final de semana, que a gente nem sabe que é no final de semana, aquele alimento, aquele cigarro que serve para desestressar. Então, a gente age nisso. Ó. Vamos fazer uma avaliação de risco cardiovascular. Você tem 30% ou 20% de chance de daqui a 10 anos desenvolver um infarto agudo do miocárdio se você continuar com isso. Então, vamos mudar, vamos tentar melhorar esses scores e aí tentando identificar justamente o que é mais fácil para esse paciente, para essa pessoa mudar o hábito de vida, reduzir o consumo do álcool, fazer um programa de atividade física. Então, assim, na verdade, é uma coisa paulatina, é um momento de reorganização. Precisa ter a atenção primária clássica, tradicional, ou seja, aquela atenção primária que olha a comunidade, não somente olha o paciente, e os custos, olha, isso não é um custo muito exorbitante, porque você vai trabalhar muito com rotinas, né? Se você comparar com o custo que a gente gasta com alta complexidade, com tratamento, com medicamento e também e o custo até para a vida das pessoas, eu te garanto que se paga. Agora, não é fácil, realmente, confesso para você que não é fácil, principalmente quando você tem uma política de atenção primária que não privilegia o contexto, ou seja, distou um pouco em que você, ao invés de ter uma atenção na medicina da família comunitária, você coloca especializações em que, dentro de uma unidade de saúde tem que ter um pediatra, tem que ter um ginecologista, um obstetra, uma coisa, e transforma aquela unidade de saúde numa unidade de pronto atendimento. Patrícia, eu posso provocar o Eduardo? Pode, por favor. Então estão aqui para se provocarem. Fiquem à vontade. Assim, eu concordo com o Eduardo, e essa fala do Eduardo está muito em consonância com agora o folheto que saiu sobre doenças crônicas não transmissíveis, que eles já não chamam de doenças crônicas, eles colocam, a Organização Mundial de Saúde coloca como doença não transmissível, saiu recentemente, desculpe, só agora em setembro. E aí eu queria provocar o Eduardo, que assim, duas provocações. Uma, esses riscos, eles têm um problema sério. A gente que é cardiologista, a gente implica um pouco com isso. Por quê? Porque, na verdade, esse risco não prevê o risco no jovem. Ele só prevê o risco no indivíduo mais velho. Então, os jovens, em geral, homens e mulheres, e especialmente as mulheres, mesmo que eu adapte a calculadora de risco, eu não vejo esse risco. E eu não vejo risco nos indivíduos de 20 a 49 anos. Eu vou ver nos indivíduos mais velhos, que eu já sei que pela idade já tem um risco mais aumentado. Então, essa é uma provocação. A segunda provocação você sabe como é que eu sensibilizo muito os pacientes para mudar, e não necessariamente falando de risco cardiovascular, é falando das doenças não transmissíveis, porque se você conta para eles, olha, eles não se importam muito com doença cardiovascular, que é uma coisa meio assim, subliminar, mas o câncer, eles morrem de medo. Então, quando você chega para eles e diz, olha, eu tenho uma série de coisas que você precisa fazer para você evitar câncer, para você evitar diabetes, doença no coração, e outra coisa que deixa eles muito assim sensibilizados é o derrame. Então, eu junto o pacote, todas as doenças crônicas, pulmonares, eles não se importam muito, não. Mas o resto do pacote, eu vendo o pacote para eles com o conjunto das doenças não transmissíveis. Aí eu queria só essa provocação para você, Eduardo. Se eu puder, eu aceito a provocação, é bem nesse sentido mesmo, até porque o cálculo do risco cardiovascular do paciente, ele é entre 40 e 75 anos de idade, onde ele tem uma maior
assim, as evidências mostraram que ele mais se aproxima daquilo. Mas, assim, o que eu falo, a gente olha do ponto de vista coletivo dentro da realidade de um sistema único de saúde e de uma atenção primária em saúde. Hoje em dia, a taxa de mortalidade prematura entre 30 e 69 anos por doenças cardíacas, ela é absurda mesmo. A gente está mudando um pouco a curva, porque um dia a gente vai morrer, mas não dá para morrer antes dos 69 anos de idade por uma doença cardíaca em pleno século XXI, com tanto de informação que a gente tem, mas ao mesmo tempo a gente entende que o tanto de, assim, como é que eu vou dizer, de tentações que existem, elas acabam se equilibrando com o tanto de evidências. Inclusive, já tem alguns estudos já aqui da universidade, porque é um trabalho que tem sido feito também com a Universidade Federal de Santa Catarina, a atenção primária de Florianópolis tem trabalhado e a gente tem trazendo para replicar isso para outros modelos, porque a gente precisa começar por algum lugar. Pode ser o ideal? Não, com certeza o ideal seria, o ideal é inimigo do ótimo, do perfeito. Então esse é um dos pontos. A gente também tem que trabalhar outras formas, principalmente para a população mais jovem, para não trabalhar somente, por exemplo, a questão da cessação do tabagismo, mas a iniciação do tabagismo, e agora a dificuldade que a gente está tendo aqui com os pendrives, os famosos pendrives na questão do tabagismo é impressionante. Ou seja, assim, eu aceito a provocação, faço a internalização dele, vou distribuir isso para o pessoal, mas eu também até convido vocês a conhecer o PAC, eu posso passar, depois vou passar o link para vocês, onde tem o material e onde está sendo desenvolvido, porque de repente pode ser um modelo interessante para pelo menos ajudar, para ser mais um das estratégias de enfrentamento às doenças crônicas não transmissíveis. Só um segundinho, Eduardo, só para te dizer uma coisa aqui só. Eu conheço bem o PAC, eu trabalhei com a iniciativa Heart no Brasil, ajudando, quem fez isso foi um TED, que foi feito pela Universidade de Minas Gerais, e eles contrataram o serviço e eu trabalhei com eles nessa iniciativa. Mas eu só queria te provocar, só para dizer uma coisa, assim, eu participei de um seminário com uma pessoa que a gente respeita muito, que é o Valentin Fuster, é uma pessoa bastante importante na área da cardiologia, e eu participei representando o Brasil no Global Burden of Disease das Américas, né? Com ele, isso está na página do Jack lá. Mas eu estou só comentando que uma das coisas que ele colocou é que esses estratificadores de risco não servem para nada. E aí a proposta dele é uma proposta muito interessante. Ele é muito inteligente, obviamente, né? Porque senão não seria quem é. Mas ele coloca uma coisa que é a imagem. Então, por exemplo, como é que eu estratificaria o risco no indivíduo? E aí eu daria estatina para o indivíduo, eu daria tratamento do colesterol, com a imagem periférica, porque ele tem um ultrassom, que na verdade é um transdutor pequenininho, que eu adapto no meu celular, custa barato, segundo ele, né? E custa barato em dólar no Brasil. A Universidade de Minas Gerais já está fazendo uma coisa parecida com isso, como se fosse um probe, coloca no celular, e eu vou procurar. Se o indivíduo tem placa aterosclerótica, e eu faço isso em femoral, não vou fazer nem em carótida, esse indivíduo, sendo jovem ou não, ele tem que começar um tratamento, porque eu estratifico o risco dele de uma forma objetiva e clara, né? Então, assim, só como uma contribuição para o seu pacote de Santa Catarina. Obrigada, Gláucia. Eu gostaria de chamar o senhor Eduardo Nilson para falar um pouquinho sobre gordura trans e gorduras saturadas. Você acha que é possível a gente trabalhar com dislipidemias, com essas, sem a taxação, sem a gente saber quanto tem de gordura trans no alimento? Como que a gente pode trabalhar para poder fazer com que seja eliminada a gordura trans da indústria? No caso da eliminação da gordura trans, em particular, já tem esse avanço, a própria, como eu falei, não deu muito tempo de detalhar, mas a resolução da Anvisa ela prevê 2 etapas. A primeira, que é
limitar o percentual de gordura trans em relação à energia em 2%, que já é um limite bem restritivo, mas o segundo momento é eliminar do mercado de alimentos os óleos de gorduras parcialmente hidrogenadas, que mais de 90%, mais de 95% das gorduras transindustriais vêm dos óleos de gorduras parcialmente hidrogenados como ingrediente. Então, eliminando esse ingrediente, já se fala na eliminação, de fato, no banimento das gorduras trans a partir disso. Então, e claro, vai ser essencial o monitoramento, mas é muito importante esse banimento, é importante destacar, porque a gente sempre fala muito dos alimentos ultraprocessados que a gente vai ver no supermercado, que a gente vai comprar os alimentos embalados, quando se fala, mas quando você trabalha em termos do próprio ambiente, do mercado como um todo, de alimentos, você vai trabalhar também com aquilo que vai para restaurantes, para padarias, panificadoras, catering, então, todo tipo de estabelecimento que trabalha com alimentos. Então, é uma mudança que afeta todo o conjunto, e isso é essencial. Não existe, já para gordura saturada, não existe nenhuma medida desse tipo, e inclusive acho que é uma coisa que precisa ser monitorada, que é fundamental, é que um dos principais substitutos da gordura trans é a gordura saturada, que vai depender muito da própria matriz alimentar, qual que é o substituto que a indústria vai usar para aquele caso. Então, é muito importante que eles monitorem isso também para saber, porque aí, inclusive, casar isso com estudos para saber qual que é o impacto da retirada de gorduras trans, que a gente já pode até modelar. Tem estudos que até, por exemplo, que eu desenvolvi para a OPAS, mostra que, claramente, que em relação a um limite de 2% e 5%, por exemplo, que havia numa meta voluntária, que foi estabelecida na OPAS na década de 2010, você eliminar o óleo de gorduras parcialmente hidrogenadas, você consegue reduzir até mais de 10 mil mortes por ano no Brasil. Então, é um impacto muito grande realmente de fazer isso, mas se for isso, pressupondo que você está substituindo por gorduras parcialmente, aliás, insaturadas, monoinsaturadas ou poliinsaturadas, mas se for substituído por gorduras saturadas, você vai ter um impacto menor dessas medidas. Então, todo esse é importante trabalhar em todas as linhas e é claro que não é só a questão regulatória que vai trabalhar com isso nesse sentido. Vai ser fundamental trabalhar na questão da educação do consumidor e na questão mesmo das medidas todas que vão estar relacionadas aos padrões dietéticos, porque aí na linha do próprio guia alimentar, é trabalhar na perspectiva de que resgatar a dieta tradicional, claro, tendo todo o cuidado com os ingredientes culinários, mas isso que é a base das dietas, todas as dietas saudáveis do mundo, assim como tem a dieta mediterrânea, nós temos a dieta tradicional brasileira, que é a própria dieta cardioprotetora, ela demonstra que tem impactos cardiovasculares similares, inclusive. Eu fico preocupada também, é que as pessoas não entendem essa substituição da gordura trans por gordura interesterificadas, parcialmente. Então, eu acho super importante a gente tocar nesse assunto e também chamar as sociedades de cardiologia também para falarem mais sobre o assunto e sobre os prós e contras e sobre a saúde, se você ingerir esses tipos de alimentos. Muito obrigada. Eu gostaria, assim, assim, acho que a maioria sabe que eu estou à frente da Associação Brasileira de Hipercolesterolemia Familiar. Eu tenho um colesterol aumentado, o meu pai também, veio da parte do meu pai, meus filhos também têm. A maior dificuldade é que as pessoas olham, uma criança tem colesterol alto, e aí é um colesterol total de crianças magras, um LDL de 300, com 14 anos, e não foi diagnosticado precocemente. Pensando em não deixar ninguém para trás, porque a gente tem uma a cada 263 pessoas, seriam 800 mil pessoas, pensando em não deixar ninguém para trás nesse âmbito do colesterol alto, quais seriam umas medidas efetivas para a gente poder encontrá-las? Porque ele é um fator genético, então qualquer momento da vida, se fizer um colesterol total e o adulto tiver acima de 300, 310, já pense em HF. Se tiver a criança com colesterol total acima de 230, ou adolescente, vai ser em qualquer fase assim da sua infância e adolescência, pensar em HF. Como fazer para não deixar esses 800 mil brasileiros para trás? Aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Gustavo, você quer começar? Que atende as pessoas com doenças crônicas graves também?
Paty, obrigado. Na verdade, quero agradecer a todos que trouxeram os seus pontos, né? Eu de fato, tenho tentado aí trabalhar pelas questões transversais, então, a CDD, há pouco, começa a trabalhar com obesidade, a gente começa a trabalhar olhando para as questões de colesterol, então, já peço licença para qualquer fala não tão fundamentada, mas fico pensando como quem hoje representa duas organizações que possuem assento no Conselho Nacional de Saúde e como quem tenta aí promover política pública para condições crônicas de doença no Brasil, né? E acho que todas as abordagens trazidas e todos os pontos de vista, eles fazem parte de uma estratégia de não só monitoramento, mas também tratamento, mas a gente pouco falou, e aí eu pergunto mais como curioso aqui, das opções terapêuticas, a gente tem as tradicionais, enfim, mas o quanto o paciente, no momento onde ele se vê numa questão genética, o quanto ele hoje é atendido e ele tem aí o melhor atendimento no momento correto, né? Será que, por exemplo, o protocolo lá de 2019, ele atende, ele consegue monitorar, acompanhar todos os pacientes? Eu pergunto mais como quem quer entender como que esse paciente está sendo assistido nas questões terapêuticas. E aí, enfim, quem que se sentir à vontade para trazer vai ser muito bem-vindo para mim e para o público que está acompanhando aqui para aprender. Eu vou provocar o Alessandro. Alessandro, por favor, senhor Alessandro, como que a gente pode trabalhar na atenção primária para poder encontrar essas pessoas? É passível de... pensando em custos, é possível você ter, pelo menos, um point of care, pensando em termos de Brasil, para poder fazer um diagnóstico precoce das pessoas que têm um colesterol alterado, elevado. E a gente não fala em colesterol de 240, né? A gente está falando de colesterol de 300, 350. O problema é o que aperta o seu sapato, né? Nós estamos aqui, por exemplo, logo no início eu falei da questão da cobertura, quer dizer, o Brasil não deveria abrir mão de ter 100% de cobertura de estratégia de saúde da família. Lógico, 100% eu falo para quem depende exclusivamente. Você não vai vir na porta de quem tem saúde suplementar, né? Era importante essa pessoa estar cadastrada, porque essa visão que o SUS é só assistência é uma visão tanto quanto equivocada, né? Quem faz vigilância no Brasil é só o Sistema Único de Saúde, quem cuida da água no Brasil é só o Sistema Único de Saúde, e por aí vai, né? Medicamento e tudo mais. Mas a discussão é como é que a gente chega na sua resposta. Eu acho um desafio tremendo, porque eu não tenho dado. Se eu tenho dado, se o prontuário eletrônico fosse uma coisa efetivamente real, estamos buscando ele, mas se ela fosse efetivamente real, eu responderia para você que era uma questão de organização da atenção básica da sua região. Mas nós não temos isso na prática. Isso não é real, né? Mesmo quem tem sistema próprio tem muita dificuldade com esse dado. Agora, isso tem solução? Tem. Se eu tenho isso num programa muito qualificado, que é, inclusive, onde que é a melhor atenção básica na capital brasileira? Até bem pouco tempo atrás, ainda era em Santa Catarina, não sei se isso mudou, né, Macari? Eu sempre uso Florianópolis como exemplo, né? Florianópolis chegou a ter, em determinados momentos, no passado, 100% de cobertura da atenção básica. Se você tem isso, quem que vai fazer essa busca ativa? É quem já faz classicamente no nosso modelo de SUS, que só existe no Brasil. É o agente de saúde, que vai na sua casa, que tem a capacidade de entrar na sua casa, que tem a sua confiança, né? O agente entra na casa não só de quem é vulnerável, entra na casa na classe média e até na classe alta também, para as várias funções disso. Nós temos esse modelo na mão. O agente não precisa vir na minha casa só para conferir o cartão de vacina do adulto da criança. Ele pode também dizer, olha, pelo meu prontuário eletrônico aqui, você tem aqui família com problema. Vamos lá, não. Marca uma consulta. Nós temos isso na prática. O problema é qual que é a sua necessidade hoje em dia? É médico. O Brasil não sai desse ciclo. É uma coisa assim que me dá uma tristeza. Eu vi outro dia uma médica defendendo para mim que no Revalida agora passou 1% das pessoas. Isso é um problema do Revalida. Vai me desculpar. Qualquer prova que só tem 1% de aprovação é um problema da prova. Isso é reserva de mercado.
né? A gente dá um passo e volta 2 para trás. O Brasil, antes do programa Mais Médico, tinha 600 municípios sem médico. E ninguém fala isso. Né? Isso não existe. A gente vive nesse mundo da redoma da classe média, do sul e do sudeste, entendeu? E nós tínhamos 250 municípios que nenhum médico tinha ido lá uma vez na vida. Mas isso não sai em nada. Então, Patrícia, eu não estou justificando. Eu estou dizendo que tem muita coisa que a gente tem que fazer ainda e que essas coisas vão ficando esquecidas e as pessoas vão morrendo. E elas não vão ficando esquecidas porque a atenção básica está negligenciando. Elas vão ficando esquecidas porque a gente não resolveu nenhum problema básico do médico no Brasil. Né? E não existe atendimento de qualidade sem médico. Né? Ele pode estar na equipe multidisciplinar, mas sem ele não tem equipe. Né? Então, eu acho que, nos lugares mais qualificados, como é Santa Catarina e como é Florianópolis, se o prontuário eletrônico realmente se efetivar, aí, Patrícia, a gente vai ter uma efetividade da pessoa que entra na sua casa, que já entra, e atender a sua família, mesmo que você não tiver saúde suplementar, dentro da sua pergunta. Eu acho que a gente tem tudo para isso acontecer. Mas se a gente não resolver o básico, a cobertura da atenção básica, médico para toda a unidade básica de saúde, ganhando efetivamente o que merece, e não 50 mil para ir lá uma vez por semana, que isso acontece no Brasil. Mas isso pode, né? Isso pode. Né? Ninguém foi processado por isso. Mas isso é crime num país tão pobre igual o nosso, no meu entendimento. Então, eu acho que nós temos muita coisa social para resolver, né? E não estou desviando da sua pergunta. Tem uma solução, mas eu acho que é muito difícil a gente implementar. Você não acha, Alessandro, só te provocando aqui um pouquinho, que a saúde digital, com o médico na ponta, e eu fortalecer essa equipe multidisciplinar, não poderia ajudar na melhora da atenção primária? Eu acho que tem que ajudar. Né? A Covid vai deixar um legado para a gente da resistência que o Conselho de Medicina sempre teve da telemedicina, não tem que ter mais. Né? Hoje você tem não só a telemedicina, mas você tem consultas online, e fica o especialista na capital, e a consulta online o cara já dá o laudo, que é muito, um pouco, seria a telemedicina 2.0, não sei se eu posso falar isso, porque eu não sou da área, tá? Mas em Porto Alegre mesmo, eles quase que zeraram a fila, no Porto Alegre, não, no Rio Grande do Sul, né? Da oftalmologia, pela coisa à distância, eles têm um equipamento à distância lá. Então, são coisas que pode sim solucionar, Glaucia. Mas o que mais me deixa decepcionado e triste no Brasil é esse tanto de vezes que a gente cadastra as pessoas e a gente não tem o dado para trabalhar. Nós, no século XXI, não podíamos... Se eu tenho todo mundo cadastrado na minha unidade, não vou pôr todo mundo, se eu tenho 80% das pessoas cadastradas, por que eu não tenho o dado de quem tem o colesterol alto para eu ir atrás dele? Ou outras coisas, não estou falando, aqui nós estamos tratando de coisas, mas eu não tenho esse dado. É inacreditável isso. Glaucio, para te falar a verdade, eu não acredito que tenha algum município brasileiro que tenha 3% de cobertura de vacina da polio. Mas tem aí, entra no dado oficial que você vai ver. Isso é impossível no Brasil, mas tem um monte de município com esse dado aí. Nem os dados que a gente sempre teve, a gente tem hoje. Não estou justificando, não, tá? Nós temos baixa cobertura em tudo no Brasil, nós temos que reorganizar isso. Né? Foi um tsunami que passou no Brasil com esse modelo de gestão aí do governo federal. Mas isso, Glaucio, é isso. Eu acho que a telemedicina é uma boa solução. Né? E essas coisas à distância, tem laudo de eletrocardiograma à distância, né? E o eletrocardiograma sempre foi um problema. Né? Minha cidade tem 20 mil habitantes, chama Bom Sucesso, tem uma história de pequeno porte lá. Tinha dificuldade de interpretar um laudo. Eu estou só falando em relação à Patrícia, né? Porque você teria como ver esses pacientes e chegar a um especialista em qualquer lugar e dizer, olha, será que esse colesterol dessa criança, desse jovem, por exemplo, eu vou mudar com medidas de emagrecimento, se eu vou fazer triagem? Porque, assim, a hipercol familiar homozigótica é um problema, né? Mas a heterozigótica, às vezes, eu melhoro ela muito para além de eu usar medidas tão caras, e o governo poderia investir nisso, eu digo, para esse diagnóstico, especificamente de alto risco, né? Eu chegar no ponto e usar um especialista lá longe para tentar... por isso a provocação para você. Mas eu acho que isso vai virar uma realidade. O acesso ao especialista.
O que eu vejo, mas eu acho que o mais difícil é achar o paciente. É ter o cadastro do paciente e fazer a busca ativa nesse paciente, que a gente podia fazer isso, porque o nosso modelo permite isso, a gente tem um agente na equipe, né? E a gente não usa isso por falta do dado. Isso é muito triste. É um problema a ser resolvido, temos debatido muito isso. O Macário sabe disso. Muito obrigada. A gente está quase no final do nosso debate. Eu gostaria de fazer uma rodada de considerações finais. Fiquem à vontade para a gente poder falar um pouquinho do colesterol, das possibilidades, dos fatores de risco e mensagem final para quem está nos assistindo. Eu vou começar com a Fernanda. Bom, por favor. Como eu falei aqui, 80% das doenças cardíacas, elas precocemente, né, e AVCs, eles podem ser prevenidos, né, então acho que é importante essa relação mesmo multissetorial, né, e multifatorial também de risco, né, e a gente estratificar o risco dos pacientes também, né, conectando aí soluções, né, para que a gente possa atuar mais específico, né, otimizando o recurso e dando mais resultado aí para o sistema. Acho que a gente tem essa oportunidade também de conexão com as tecnologias, com inovação. Concordo com o Alessandro, né, quando ele coloca que falta essa interoperabilidade dos dados, faltam os dados, e acho que essa é a grande área de oportunidade para todos nós, né, construirmos essas soluções juntos. Por favor, senhor Eduardo Nilson, considerações finais. Só reforçar mais uma vez a importância que nós temos de discutir sistemas alimentares e ambientes alimentares e, particularmente, praticar o guia alimentar, que diz que é a nossa dieta baseada em alimentos frescos, minimamente processados, e evitando os alimentos ultraprocessados, que nós vamos conseguir construir uma dieta saudável, promover nossa agricultura local e ter mais saúde. Então, é muito mais promover mesmo e apoiar as medidas de proteção. Acho que são essenciais. O Eduardo Macário falou muito bem, porque tem questões de proteção à saúde, promoção da saúde, e não de liberdades individuais. Então, vai da vacina, inclusive a proteção de ambiente escolar, por exemplo. Muito obrigada. Senhora Kátia, por favor. Primeiro, queria agradecer de novo o convite, né, para participar de um debate assim, tão rico. E eu queria trazer que, há anos atrás, né, havia o Comitê Gestor de Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Ministério da Saúde. E era um fórum onde tinham representantes da Anvisa, do INCA, intersetorial, ANS. Então, assim, fóruns, né, onde você consegue trazer essas discussões do guia alimentar, de agrotóxico, né? Então, como isso é importante, trazendo um pouco a primeira pergunta que você fez para todos nós, né? Eu acho que esse fórum, com todos participando, a gente consegue olhar e melhorar o cuidado da população brasileira. E a gente precisa desses fóruns assim, né? E, claro, ter um cuidado em saúde, né? Mais voltado para a saúde, para a produção do cuidado, e não só ficar tratando doença, seja público ou privado, né? Com cada um com as suas características. Obrigada. Muito obrigada. Senhor Eduardo Macário, o senhor nos ouve? Sim, não, eu só queria agradecer. Eu acho que é sempre muito bom participar dessas reuniões do fórum. Acho que nós temos muitos desafios e talvez esses desafios tenham aumentado em dimensão. Como eu falei, por conta da Covid, eu acho que muitos tratamentos foram interrompidos durante a Covid, muitas pessoas acabaram ficando com problemas crônicos, desenvolveram problemas crônicos durante a pandemia, seja por conta do confinamento, que acabou aumentando o nível de ansiedade, e aí a gente sabe que os hábitos nocivos, que eu não falo nem hábito, a nocividade e que provoca as doenças crônicas acabaram aflorando. Tem a questão das liberdades individuais, que aí agora é sempre muito delicado tocar nessas questões, e o desafio que é estruturar uma ação de vigilância, prevenção e promoção a nível de Sistema Único de Saúde,
que envolva toda a população, que garanta adesão. Hoje a gente já tem, né, Alessandra, a gente tem as pessoas abandonando tratamentos de HIV, não se vacinando, não levando seus filhos para se vacinar. Ou então, como é que você vai convencer uma pessoa que ela precisa melhorar a sua dieta? E será que, e aí até deixo um pouco de provocação mesmo, será que o fato, eu me questiono muito, eu pergunto muito se a gente colocar o pior retrato desse, como foi sugerido pela professora Glaucia, coloca lá, choca a pessoa, para que ela tenha esse choque de realidade, dizendo que isso vai acontecer com ela, como foi feito na campanha do cigarro, por exemplo, com as carteirinhas de cigarro, dizendo lá, se você fumar, isso aqui vai acontecer com você. Se isso pode ser efetivo também em relação às doenças crônicas, aos fatores de risco, como, por exemplo, a questão do colesterol, tão bem como foi em relação à cessação e à redução bem-sucedida do tabagismo. Mas acho que é sempre bom a gente refletir. Agradeço muito a participação e espero estar presente aí em outras discussões como essa. Um abraço. Muito obrigada. Senhor Alessandro Chagas, por favor. Obrigado, Patrícia. E agradecer aos colegas aqui. A gente fala muito do Macari aí porque a gente já debate há muitos anos, né, dentro do Sistema Único de Saúde. Eu queria deixar uma reflexão de um susto que eu tomei na Covid, que eu percebi que o mundo mudou, né? Foi quando você pega as coberturas de Covid e você vê que os pais têm cobertura de 90%, 85% de D2, e os filhos têm uma cobertura pífia no Brasil inteiro, em todos os estados. Quando eu vi pai vacinando, não levando filho para vacinado, eu entendi que o mundo tinha mudado. E eu acho que muda muito rápido e a gente está envolvido em outras coisas e não percebe. Eu continuo acreditando no fortalecimento do Sistema Único de Saúde, no fortalecimento da atenção básica, mas, realmente, essa mudança de mundo, a gente precisa entender um pouco isso. Eu ainda fico meio perdido muito nessa mudança, porque para mim é um choque. Meus filhos já são grandes, né? Mas, para mim, é muito assustador você acreditar numa coisa para você e não acreditar para o seu filho. Então, acho que é uma mudança de mundo, talvez a pandemia exacerbou isso, mas o Brasil tem problemas históricos que têm que ser resolvidos. Não dá mais para aceitar reserva de mercado por questões corporativas, não dá mais para aceitar a saúde não sendo tratada como está colocado na Constituição de 88, como direito. E eu concordo com Kátia, eu acho que nós estamos muito organizados por doença, a gente precisa centrar mais no indivíduo, né? Cuidar mais das pessoas, né? E a gente fica cuidando dos pedaços das pessoas, né? O câncer, é isso, é aquilo. Como é que faz isso? Eu não sei, gente, é para a gente refletir. Acho que esse fórum, para mim, foi... O grande aprendizado desse fórum é o tempo, viu, Patrícia? Falar no tempo e dar o recado no tempo, eu acho isso muito bacana. Então, eu agradeço, espero estar aqui novamente. E agradeço a quem dividiu comigo aí os debates e as provocações. São sempre todos muito bem-vindos. Gláucia, senhora Gláucia, por favor. Você me deixou por último, porque foi a que provocou mais todo mundo, né? Mas, deixando a brincadeira de lado, se eu tivesse que investir em alguma coisa, assim, Patrícia, de fato, eu investiria, para além da gente fazer a sensibilização dos indivíduos de mais alto risco, que foi o que eu brinquei e provoquei o Eduardo, mas eu investiria nas crianças. Eu investiria na educação das crianças, eu investiria na escola, na venda do conceito da saúde para a escola. O trabalho que a gente já vem fazendo há algum tempo, para além da UFRJ, eu atuo muito na Sociedade Brasileira de Cardiologia, e acho que essa é a função, é assim que eu vou para frente. Porque a gente já sabe, em experiências no mundo todo, que quando eu atuo na criança, a criança é o maior propagador da venda da saúde para a família dele. Então, quando eu digo criança, não pode fumar, não fuma, ele chega lá, o pai está fumando, ele vai perturbar o pai para ele parar de fumar. Se você consegue ensinar para ele que ele tem que comer legume, verdura, fruta, que é essa alimentação, quando não tem isso em casa, ele questiona. Então, assim, se eu tivesse que investir, eu acho que a medida mais custo-efetiva
seria se investir na educação nas escolas, que a gente não tem. Você não tem educação na escola para ensinar como é que você tem que comer, como é que você tem que fazer exercício físico, como é que é a saúde cardiovascular. Então, eu teria uma matéria nas escolas, customizada para criança em todas as faixas etárias, ensinando como é que tem que viver, como é que tem que fazer saúde, o que é a saúde, o que é o bem-estar físico, mental, social. Então, eu ia vender essa história. Então, se eu tivesse dinheiro ou se eu tivesse poder, seria isso que eu faria. Conte conosco, nós colocamos todos na mesa para conversarmos com o Ministério da Educação, para trabalharmos o currículo nas escolas. Eu acho super importante, concordo plenamente. Muito obrigada. Eu gostaria de chamar, não que faltou, né? Eu chamo o Gustavo agora, representando as pessoas com condições crônicas para poder fechar o nosso debate. Gustavo. Obrigado, Paty. Glaucia, se eu tivesse escola, eu comprava a sua ideia, tá? Porque, de fato, a gente precisa olhar para as crianças, a gente precisa olhar para a educação em saúde. Eu brinco que a gente a vida inteira é criado para não ter, né, doença. Eu lembro que minha mãe falava assim, come espinafre, e eu via o Popeye na televisão. Ou ela falava, come o fígado, que faz bem, enfim. Aí, quando eu recebi um diagnóstico de esclerose múltipla, a primeira coisa que eu pensei foi, o que eu fiz de errado, né? Como se eu fosse imune a qualquer doença, né? Eu fiz tudo certo que minha mãe falou, e eu acho que isso tem muito a ver com a forma como nós olhamos para a saúde, né? Como se fosse uma absoluta ausência de doença, mas a gente traz aí nuances importantes, por exemplo, na fala do Macário, como as pessoas com condições crônicas na pandemia, de alguma forma renegaram ou se abstiveram aí dos seus próprios tratamentos, e eu, para além disso, trago um impacto da saúde emocional, né, da saúde mental, que tanto rema contra o discurso de se alimentar melhor, ingerir menos bebida alcoólica, fumar menos. E aí, Paty, se você me permite, uma provocação que, na verdade, ninguém vai se sentir provocado aqui, todo mundo acho que vai provocar junto, eu sinto falta de a gente também trazer aqui a figura do empregador, de uma sociedade que, enfim, demanda do seu colaborador algumas questões que precisariam ser flexibilizadas, ou melhor, apoiadas, para que a gente pudesse aí militar pela melhora da qualidade do sono, para que a gente pudesse militar por programas com apoio da indústria, com apoio de grandes empresas, como em alguns momentos a gente identifica projetos piloto, mas eu acho que a gente precisa, para além disso, integrar todos esses stakeholders, porque você traz aí a visão do Ministério da Educação, a educação foi tão fatiada nesse último governo, né? Você pega o plano de educação, a gente tem aí uma redução de 97%, por exemplo, em custos para manutenção de infraestrutura de escolas públicas no Brasil, caso siga com o atual governo. Então, a gente tem grandes desafios, e eu acho que um deles a gente olhar para a saúde como um todo, também num processo de promoção da saúde. Eu lembro quando eu apresentei um dado sobre a empregabilidade de pessoas que não estavam sendo bem atendidas aí com esclerose múltipla, e o quanto isso resultava numa aposentadoria precoce. Quando eu apresentei isso para o Ministério da Saúde, a resposta foi, mas isso você tem que apresentar no Ministério do Trabalho, como se fosse um problema só do trabalho, não fosse um problema da saúde. E aí essa provocação é uma reflexão para que a gente traga outras pessoas para essa discussão, pessoas importantes que vão olhar mais para a saúde como a conjuntura de tudo, inclusive trabalho, inclusive família, inclusive alimentação, e menos para essas caixinhas separadas aí, como se fosse tudo fragmentado. E agradeço o espaço, um excelente fim de semana para todos. Muito obrigada, Gustavo, muito obrigada a todos pela presença. Foi um final de tarde de excelência. Muito obrigada por terem reservado em suas agendas, que são lotadas. Eu creio que as pessoas aqui saem muito contentes, pelo menos pelo conteúdo abordado, e muito obrigada ao Mark por ter me escolhido para poder fazer esse debate. Eu estou muito feliz e espero que a gente se encontre novamente em novos eventos.
estamos sempre de portas abertas para promover o debate. Tenham uma boa noite a todos.